etc. E em certo momento ele descobre realmente o neoplatonismo através, sobretudo, dos textos de Plotino, que é o autor que faz essa passagem do mundo antigo para o mundo depois cristão e medieval também, uma transição muito ainda próxima do primeiro século. Enfim. E ele diz algumas coisas fundamentais. De certa maneira, os medievais introduzem realmente aqui, e através do pensamento agostiniano, uma dimensão profundamente mística, uma dimensão que afasta a beleza do amor pelo corpo do outro, do ponto de vista intelectual e especulativo, e que realmente vai tocar nessa dicotomia do belo das coisas e do belo inteligível, e que vai, sobretudo, salientar duas coisas fundamentais. Primeiro, a concepção neopitagórica da beleza. A beleza é um número, não é o tetracas, evidentemente, mas a beleza é um número, é, portanto, a ratio, é a ordem, é a proporção, é a harmonia. Mas a arte é pensada, sobretudo, não como um artefacto produzido pelo artista, mas como a dimensão espiritual e intelectual do homem que o projeta para Deus. A arte aqui tem sempre uma dimensão profundamente espiritual. E, de facto, o homem é, como diz Santo Agostinho, estou a citar, um débil imitador de Deus. O artista perfeito é realmente Deus. E, portanto, todo o caráter simbólico que a arte medieval tem, que é uma arte extraordinária, eu não estou aqui a discutir a sua qualidade estética, porque é, de facto, de uma dimensão extraordinária, na realidade, há muito esta intelectualização do que é a beleza. Portanto, há, por um lado místico, e, por outro lado, uma intelectualização. E a ideia, sobretudo, que a alma, porque participa, através do conceito das razões seminais, que Santo Agostinho desenvolve, a alma que participa de Deus, de certa maneira, através da sua dimensão espiritual, e que se eleva a Deus, de certa maneira, é qualquer coisa que reproduz e que tem algo dessa ordem universal a que todos nós devemos, de facto, aspirar. E a beleza, no fundo, tem a ver com isto. Tem a ver com essa dimensão de amor, de sabedoria, de procura da verdadeira beleza, que não é mais do que, de facto, Deus. Portanto, há uma dimensão profundamente espiritual que o mundo medieval projeta, sobretudo, através do pensamento agostiniano, e, como nós sabemos, é só a partir, muito claramente, do século XII, com o contacto a partir do século IX com o mundo árabe, século VIII, IX com o mundo árabe, que de facto o mundo ocidental se abre a outra figura extraordinária do pensamento, que é Aristóteles, que começa a conhecer obras de Platão desconhecidas, perdidas no tempo, através dos sábios árabes que então traduzem as obras e depois daqueles que hão de fugir para Constantinopla já no século XV. E, portanto, o século XII é o século em que Aristóteles é descoberto, redescoberto, que até é proibido, não é? Daí o célebre livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, e que, de facto, nos traz uma outra dimensão em que o belo passa a ter uma componente também racional, mas que se liga à ideia de juízo. E isso é um contributo inegável de um grande homem da Igreja, um homem maior da Igreja, que é São Tomás de Aquino, que é um neo-aristotélico, mas cuja filosofia, mesmo um pequeno diálogo que ele tem sobre o belo, um pequeno texto que ele tem sobre o belo, se projeta depois no pensamento kantiano. Mas, tirando o facto de São Tomás de Aquino, eu trazia só aqui duas ou três coisas muito importantes do Renascimento, não é? Que é precisamente com esta figura também fundamental, que é o Alberti, que era um homem também da Igreja, que é de facto o primeiro homem da teoria do classicismo e que no fundo também nos traz vários conceitos da beleza, não é? Portanto, no Tratado de Arquitetura, a ideia de que a beleza, ele mantém muito esta ideia que a beleza é a conveniência meditada entre todas as partes. É a harmonia, é a perfeição, é no fundo a proporção. Alberti consegue, na altura é descoberto o Tratado de Vitruvius e ele ainda tem acesso a uma parte desse tratado e como nós sabemos em Vitruvius, a escala da arquitetura tem muito a ver com o corpo humano, não é? E é essa dimensão também que o Alberti depois procura desenvolver na sua obra. Mas, na pintura, ele defende outra coisa diferente, que não é exatamente o que ele defende para a arquitetura. Ele defende, sobretudo, a ideia de que, no fundo, a pintura é uma arte da ilusão, que existe no uso da perspectiva linear, então está a ser desenvolvida, no uso da geometria e no uso das técnicas propriamente ditas pictóricas, como o modelado, a composição, que eles chamam de circunscrição da forma,
ele diz no fundo que tudo isso provoca uma ilusão de representação, mas que essa representação que o artista consegue é praticamente sinónimo da própria dimensão científica da época. Portanto, em Alberti há algo muito interessante que é a noção de que a própria pintura, enquanto formulação artística, coincide também com o ideal científico.